bom dia, povo do primeiro ano, beleza? Professor Ezequias mais uma vez na área para darmos continuidade então à nossa disciplina de história. Então corra lá, pega lá a sua apostila e vamos seguir, beleza? Deixa eu só confirmar com vocês qual é a página, tá? No módulo 1, né? Nós estamos no capítulo 3, ok? Então ali a gente vai começar a falar a partir ali da página 9, tá? Falar do período homérico, porque na aula passada vocês hão de lembrar que nós falamos do período pré-homérico, né? Seria a Grécia antes da Grécia, na realidade, né? A questão lá dos jônios, aqueus, né? Dóricos, né? Eólicos e toda a questão lá. Falei para vocês a questão da diferença Grécia continental, Grécia asiática e assim por diante. Beleza? Então vamos lá? Período pré-homérico, tá? Quem foi Homero, na realidade, né? A quem foi atribuído, então, esse período e por que esse período tem esse nome de homérico? É justamente em homenagem a Homero, tá? Então, Homero foi um aedo. O que é um aedo, professor? Aedo é um cantor, um poeta, certo? Que ia de cidade em cidade recitar a poesia da história do seu povo, tá? Isso aí não é uma particularidade da Grécia. Tem outros países que outros povos que vão ter também os seus viajantes cantores que irão ali contar as epopeias de suas civilizações. Por exemplo, aqui nos Andes, aqui nós tivemos os griots, que também realizavam esse tipo de trabalho, tá bom? Então ele era um poeta grego, e nós temos duas principais obras de Homero, tá bom, gente? Quais seriam essas duas principais obras de Homero? A primeira, Ilíada, tá? E depois a Odisseia, tá? Ilíada, que significa Elion, que significa Troia, tá? Que ele vai contar a famosa Guerra de Troia através desse livro Ilíada. Vocês sabem muito bem qual foi a Guerra de Troia, aquela questão lá até romantizada por Hollywood, estrelada por Brad Pitt, né, na figura de Aquiles, né? E conta-se a história lá do príncipe Paris, que se apaixona por Helena de Troia, né? Na realidade não era Helena de Troia, apenas Helena, que depois ela vai se tornar a rainha Helena de Troia, né? E daí e a Helena era casada com o Menelau, que era um líder aqueu, né? E todo o povo ali da região ali vai lutar contra Troia. Os gregos, né, iriam se unir e lutar contra Troia, tá? E o segundo aqui é a Odisseia, que conta justamente a história de Odisseu, também conhecido por Ulisses, tá? Que é um dos guerreiros ali da Guerra de Troia. E essa epopeia, a Odisseia, vai contar o que aconteceu com Odisseu após a Guerra de Troia, o seu retorno a Ítaca, que era uma ilha o qual Odisseu era o rei, né? Ulisses era o rei. Ele desafia os deuses, principalmente Poseidon, né? E ali ele fica muito tempo à deriva no mar. Tudo isso é mostrado na obra da Odisseia. Lembrando que Odisseu ele fica famoso também na história por ser o autor, o criador, o idealizador da questão do cavalo de Troia, né? A questão lá que os guerreiros entram no cavalo e fica só o cavalo na praia e os troianos recolhem aquele presente, aquele cavalo para dentro das suas muralhas,
festejam a noite, ficam bêbados devido à vitória, e é nessa hora que os guerreiros saem de dentro desse cavalo de pau gigante, né? E destrói ali os guerreiros da porta ali, e abrem a fortaleza para os demais gregos, decretando ali praticamente o fim da guerra de Troia. E tem aquela velha expressão presente de grego, né? O que é o presente de grego? Aquele presente que tem alguma coisa por trás, ou um presente, né, desagradável, né? Por isso dessa questão do presente de grego, tá? Então é tudo aqui dessa questão. Olha só, eu vou falar para vocês, existem muitos historiadores, isso separa muito a questão da historiografia. Muitos historiadores conceituados, eles acreditam que Troia, a guerra de Troia, essa questão que nunca aconteceu de fato, e sim foi apenas um poema descrito por Homero, tá? E nunca aconteceu de fato. Outros já defendem que ela possa ter acontecido. Troia sim existiu, porque foi contado até as ruínas de Troia, certo? Mas a questão da guerra, até a questão ali que é muito fantasiosa, tem até o filme Odisseia. Eu acredito que numa oportunidade a gente possa assistir junto esse filme Odisseia. Ele é bem interessante, ele conta essa questão aí da história de Odisseu, mas muitos acreditam aí que ela é fictícia, ela nunca aconteceu de fato, tá? Mas aqui é muito importante que no período homérico, galera, que há uma transformação sociopolítica grega na realidade, tá? Lá no período pré-homérico, se vocês lembrarem, a gente falou que o povo era dividido em gêneros, que eram sociedades coletivas, tá? Que trabalhavam todas assim, por um bem comum, não tinha líderes, né? Era mais assim, tipo, de forma coletiva mesmo, tá? Mas os gêneros, eles vão se tornar em fratrias, tá? E as fratrias vão depois se transformar em tribos, e as tribos irão se transformar em polis, que logo após seriam as cidades-estados, tá? Tipo, a junção de vários gêneros formariam fratrias. E uma junção de várias fratrias formariam tribos. E a junção de várias tribos formariam a polis, tá? Isso aqui é extremamente importante vocês entenderem. Mas uma coisa vocês têm que levar em consideração. Os gêneros, vamos dar um exemplo aqui, dóricos, tá? Os dóricos, eles não vão se juntar com jônios, nem com aqueus e nem com eólicos. Gêneros dóricos formarão fratrias dóricas. Fratrias dóricas formarão tribos dóricas. Tribos dóricas formarão polis dóricas, que seriam cidades-estados dóricas. Um exemplo muito forte de uma cidade-estado dórica é Esparta, né? Esparta é uma cidade-estado dórica, beleza? Galera, é o seguinte, fica aí, não saia daí, tá? Só vou dar um jeitinho no meu quadro, a gente já volta para falar um pouco mais dessa questão, beleza? Segura aí. Então, estamos de volta aí, galera. Estamos de volta, tá? Para falar o próximo período grego ali, tá? Chamado período arcaico. Mais precisamente, vamos falar da cidade-estado de Atenas, que foi ali uma das principais cidades-estados, juntamente com Esparta, tá? Que essas duas cidades-estados vão estar ali na vanguarda nesse período grego. Lembrando que não são as únicas cidades-estados, tem muitas cidades-estados ali, tá? Mas essas duas realmente elas estariam ali na vanguarda, seriam as maiores cidades-estados, tá? Então vamos lá. A cidade-estado de Atenas, ela vai ter esse nome em homenagem à deusa da sabedoria Atena. Tá? Ela foi formada pelos jônios, tá? Lembra que eu falei lá do período homérico,
gênero jônico, vai formar frátrias jônicas, que vão formar tribos jônicas, que contrapartida vão formar polis jônicas. Então uma das polis jônicas seria Atenas, tá bom? Ela é marcada pelo comércio forte, por ela ser litorânea, então ela tem uma grande incursão ali de estrangeiros e os comerciantes vão ganhar muito dinheiro ali com Atenas, tá bom? Atenas vai passar pelas seguintes formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania, para depois inaugurar a tão famosa democracia. Beleza? Vamos entender um pouco da sociedade espartana. Como era formada essa sociedade espartana? Ela era formada primeiro pelos eupátridas. Quem eram os eupátridas? Era a elite, na realidade, os chamados bem-nascidos, tá? Era a elite que comandava, que dominava Esparta. Tinha os georgóis, que seriam os comerciantes, tá? Os comerciantes ricos ali, que ganhavam muito dinheiro, justamente por ser litorânea. Tinha os tetas, que eles eram marginalizados, eram os pequenos ali da sociedade. Os metecos, que eram os estrangeiros, tá? Vamos lembrar que os estrangeiros aqui no caso, galera, os gregos vão atribuir, os gregos e os não gregos, todos os não gregos seriam estrangeiros, tá? Apesar deles não ter aquele sentimento de nação, aquele sentimento de grego de fato, né? Eles traziam mais a questão da cidade-estado mesmo, porque eles eram independentes, tá? Mas os não gregos seriam todos estrangeiros e eles vão atribuir o nome dos não gregos de bárbaros, tá? Nome esse depois usado muito pelos romanos, tá? A questão ali dos não romanos também seriam os bárbaros. E por último, os escravos, tá? Lembrando que os escravos aqui eram de duas formas, né? Por dívidas, né? Ou por guerras. Dessa forma é que se fazia escravos. Se você não tem dinheiro para arcar com seus impostos, com seus empréstimos, automaticamente você se tornaria um escravo, tá? Nesse período aqui, beleza? Vai ter um período em Roma, eu falo, na Grécia, de uma tensão muito grande, e é ali que vai surgir os legisladores. Dos legisladores eu vou destacar os dois principais legisladores gregos desse período, tá? Que seriam Drácon e Solon, tá? Drácon, ele vai se destacar por quê? Porque ele vai estabelecer as leis escritas. Antes de Drácon, as leis, todas elas eram orais, tá? Mas Drácon vai colocar as leis no papel, vai se tornar leis escritas, tá bom? E o Solon, ele vai abolir a escravidão por dívidas, tá? Então, não tem mais escravidão por dívidas, de acordo com a reforma feita pelo legislador Solon, que também vai propor a questão censitária para a sociedade ateniense, tá? Mas isso vai causar aí um grande indigesto, principalmente entre os eupátridas e os georgóis, tá? Que daí os tiranos vão ter que tomar o controle. Que seriam esses tiranos? Líderes populares, tá? Que vão ali assumir o controle de Roma, tá? Tem alguns mais famosos, como Pisistrato, tá? Só que os seus filhos não vão ter poder para continuar a força do pai, e logo a tirania acaba, e aí a oligarquia, né, os eupátridas novamente tomam o poder, que é nesse período que Cístenes vai inaugurar a famosa democracia, tá? Democracia também censitária, tá? Que os direitos realmente eram somente para a elite, tá bom? Segura mais um pouquinho aí, galera, não vai embora ainda, tá? Segura mais um pouquinho que eu vou dar um jeito aqui para falarmos da última cidade-estado desse período aqui, a cidade-estado de Esparta, beleza?
Então, galera, vamos lá dar continuidade nessa última parte da nossa aula, então, tá? Falando também do período arcaico e da outra cidade-estado muito famosa, grega, que é a cidade-estado de Esparta. Também representado aí em Hollywood pelos 300 de Esparta, a guerra, a batalha, a famosa Batalha das Termópilas, lá do Leônidas contra os persas, né? Tem o 300 e o 300, dois filmes 300, né? Que vão falar um pouco sobre Esparta, apesar de ser muita ficção, né? Porque é um filme baseado nas histórias em quadrinho, tá? Mas ali também a gente tira bastante informação necessária, tá? Esparta se localiza no sul da Grécia e fundada pelos dóricos, e os dóricos tinham uma forte estilo militar, função militar, e os espartas vão adotar essa característica militar, essa característica guerreira dos dóricos, beleza? O sistema dos dóricos, não, desculpa, gente, aqui tá errado, não é Jônios, é dórico, tá, gente? Eu errei aqui. Então, gente, estava errado ali, tá? Os Jônios, vocês, como bons alunos, sabem que foi ali os pais de Atenas, tá? Aqui é os dóricos, tá? Então, os dóricos tinham uma forte força militar, característica militar, tá bom? O sistema educacional dos espartanos é voltado para a formação de uma elite guerreira, tá? Então, desde o nascimento da criança, essa criança ela tinha que ter essa educação voltada realmente para o combate, para a guerra. Só a título de curiosidade, quando nascia uma criança, os sacerdotes iam lá verificar se a criança tivesse alguma deficiência. Essa criança ela era sacrificada, tá? Ela não poderia viver com deficiência, porque a criança teria que se tornar um grande guerreiro, e com deficiência seria quase impossível. Tanto é que o sacerdote pegava a criança recém-nascida e já mergulhava em uma lata de água gelada, já para a criança, o bebezinho, se acostumar com essa questão das adversidades aí que iria ter na vida. Aos 7 anos, essa criança é tirada dos pais e levada, submetida a duros a reveses realmente, muita briga, muita luta, muita sobrevivência, para ver se realmente essa criança ela está apta para ser um grande guerreiro espartano. Para o espartano, para o guerreiro espartano, honra para ele é morrer em combate, tá? Então, eles têm essa característica, tá bom? Outra coisa que é muito marcante em Esparta é o laconismo. O que é isso, professor? Explico. Laconismo é falar apenas o necessário, tá? Não existe em Esparta, desculpa, não existe em Esparta aquele debate acalorado como vai ter em Atenas, tá? Aquela mobilidade que tem em Atenas não existe. Então eles falam apenas o necessário e sempre submisso ao seu líder. Essa questão da hierarquia militarizada, eles têm muito forte nisso através do laconismo, tá? São muito xenofóbicos também. Tá? O que é xenofóbico? Aversão a estrangeiros, tá? Então, tem estrangeiros? Tem, vai ter até uma classe separada ali de estrangeiros, mas eles têm aversão aos estrangeiros, tá? Eles têm muito essa característica da prática da eugenia, apesar da eugenia ser, vai entrar em questão ali mais no século XVIII, ali, século XIX, na realidade, mas os espartanos já praticavam essa questão da eugenia, procuravam a não mistura das raças, tá? Sempre procurar a questão da raça pura, né? Então os espartanos usavam muito essa questão da eugenia, tá? Eles se orientavam pelo código de leis chamado Código de Curgo, que não era um código de leis escritas como o de Atenas, era um código de leis oral, tá bom?
A sociedade espartana ela era dividida da seguinte forma, galera, presta atenção. A elite eram os eupátridas. Os eupátridas era a elite espartana, tá? Abaixo dos eupátridas a gente vai ter os piriecos. Quem eram os piriecos? Eram os estrangeiros ali que trabalhavam ali, mas em uma condição quase subhumana, assim, sabe? Então eles desprezavam realmente os piriecos e tinha os rílotas. Esses rílotas eram os servos, não escravos, tá? Uma diferença muito grande entre servos e escravos. Escravo é propriedade de alguém, servo ele não pertence a alguém, porém está preso à terra. Tá? Ele está atrelado à terra. A gente vai ver isso muito lá no feudalismo daqui a pouco, tá? Depois que a gente falar de Roma, a gente vai começar, provavelmente no próximo bimestre, falando do feudalismo da Idade Média. A gente vai ver muito essa questão aqui dos servos, tá? Dois grandes órgãos administrativos que vão comandar Esparta, que seriam órgãos administrativos, seria a Gerúsia, tá? Que seria uma espécie de aposentadoria para os guerreiros militares, tá? Os veteranos de guerra, tá? Para entrar na Gerúsia precisa ter acima de 60 anos e aos que vão realmente elaborar as leis para a cidade de Esparta. Quem vai executar essa lei? O euforato, né? Que seriam jovens da elite, jovens piriecos que vão cuidar da execução dessas leis elaboradas pela Gerúsia. Beleza? Tranquilo? Galera, eu vou pôr lá na plataforma uma atividade sobre essa questão, sobre essa aula de hoje. Gostaria muito que vocês fizessem, pois vale nota, tá bom? Fui!